Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar em um texto que funciona quase como a planta original do arquiteto para a experiência humana. Gênesis capítulo 2. Uhum, Depois daquela visão panorâmica, sabe? Aquela coisa grandiosa da criação no capítulo 1, aqui a câmera fecha o foco. exato. A nossa missão é investigar o que essa planta baixa nos revela sobre os três pilares que sustentam uma vida com propósito. Nossa relação com o tempo e descanso, com o trabalho e a vocação e, claro, com os outros, com a comunidade. É uma ótima analogia, a da planta baixa. E já de cara, muitos leitores tropeçam aqui, né? Sim, Olham para o capítulo 2 e pensam: peraí, isso é outra história da criação? A ordem parece diferente. Então, é fundamental entender que não é uma segunda história, mas um zoom. um zoom. Gostei disso. O capítulo 1 é o telescópio, mostrando a imensidão. O capítulo 2 é tipo um microscópio, mostrando os detalhes íntimos da obra-prima de Deus, o ser humano e o seu ambiente. Entendi a ideia do zoom, mas, para ser honesta, a aparente discrepância na cronologia ainda pega um pouco. Pega, sim. No capítulo 1, as plantas e os animais são criados antes do homem. Aqui, no 2, a narrativa parece focar no homem primeiro e só depois menciona o jardim, os animais. Como os especialistas lidam com essa tensão no texto? Essa é a pergunta-chave. A resposta está no propósito de cada capítulo. O capítulo 1 é cronológico, um registro sequencial da criação. Certo. O capítulo 2 é temático. Ele não está tão preocupado em dizer o que veio primeiro, mas em mostrar a centralidade do ser humano no plano de Deus. Ah, interessante. Ele reorganiza os elementos da criação em torno de Adão para destacar o relacionamento, entende? Pensa num filme. Primeiro você vê a cena da batalha inteira. Uhum. Depois o diretor corta para um flashback focado na história pessoal do herói no meio daquela batalha. A ordem do flashback não anula a cronologia, só aprofunda o significado. Faz todo sentido. Uma abordagem temática não estritamente cronológica. Com isso em mente, então, vamos ao primeiro pilar dessa planta baixa, o tempo. Os primeiros versículos concluem a semana da criação e o versículo 2 diz que Deus descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A gente ouve descansou e logo pensa em cansaço, né? Alguém exausto no sofá. Exato. Mas isso não pode se aplicar a Deus. Não mesmo. A palavra hebraica aqui é Shabbat, de onde vem a nossa palavra sábado. Ah, E ela significa literalmente cessar, parar. Deus não parou por exaustão, mas por satisfação. A obra estava completa, perfeita. finalizada. Finalizado. Foi como um artista que dá o último retoque, dá um passo para trás e simplesmente para, contemplando a perfeição do que foi feito. O descanso de Deus é um ato de celebração, não de recuperação. E ele não apenas cessa, o texto diz que ele abençoou e santificou o sétimo dia. O que isso significa na prática? Como se abençoa um dia? Bom, abençoar é declarar algo como um canal de favor divino. Certo. E santificar é separar para um propósito especial. Ao fazer isso, Deus infundiu no próprio ritmo do tempo um espaço sagrado. Um dia separado não para o ócio vazio, mas para a comunhão, para a lembrança, para o relacionamento. É um presente. Um presente que na nossa cultura da produtividade 24/7 parece quase subversivo. E era ainda mais no mundo antigo. Isso é algo que muitas vezes a gente não percebe, sabe? Como assim? No mundo antigo, o descanso era um privilégio da elite. Babilônios, egípcios, eles tinham dias de folga, claro, mas eram baseados em presságios, em dias de azar ou eram só para os poderosos. Entendi. A ideia de um dia de descanso sagrado, democrático, para toda a humanidade, e como vemos mais tarde na lei, incluindo servos, estrangeiros, até os animais, Uau. era absolutamente revolucionária. Era uma declaração de que o valor de um ser não está na sua produtividade, mas no fato de ser uma criatura do Deus que celebra o descanso. Isso muda tudo. Não é só uma regra religiosa, é uma declaração de dignidade universal. Ok, então depois de estabelecer esse ritmo da vida com o descanso,
A narrativa faz aquele zoom que você mencionou. Exato. Sai da escala cósmica para focar num único ponto de argila. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa imagem é muito poderosa. Existe alguma conexão na língua original, no hebraico, que a gente perde entre homem e terra? Sim, e é uma conexão belíssima. A palavra hebraica para o homem é Adam. Adam. E a palavra para terra ou solo é Adamá. Adamá? Nossa! O texto está fazendo um jogo de palavras intencional. Deus formou o Adam da Adamá. Isso nos enraiza, nos lembra da nossa humildade, da nossa materialidade. Somos do mesmo material do solo. Exato. E o verbo formou também é especial. É o mesmo verbo usado para um oleiro que molda o barro com cuidado, com as mãos, com intenção. Deus não apenas falou para que o homem existisse. Ele o moldou intimamente. Então, somos pó. Mas o versículo continua. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É aqui que a coisa muda. Completamente. Essa matéria inerte, o Adam da Adamá, recebe algo que nenhuma outra criatura terrestre recebeu da mesma forma. O Neshama, o sopro divino vindo diretamente de Deus. É a centelha divina. Uau! E a união dessas duas coisas, o pó da terra e o sopro de Deus, resulta no homem se tornando uma alma vivente, ou Nefesh Eiyah em hebraico. Espere um pouco, isso é uma reviravolta. A maioria de nós cresceu com a ideia de que a alma é tipo um fantasma na máquina, né? É a ideia mais comum, sim. Algo que a gente tem dentro do corpo e que vai embora quando morremos. Pois é. Mas o que você está dizendo é que o texto original sugere que nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Corpo e fôlego juntos. Exatamente. A visão bíblica é holística. Você não é um espírito aprisionado num corpo. Você é um ser integral, corpo e espírito entrelaçados. Isso muda tudo. Quais as implicações disso? Muda completamente. Significa que o que você faz com seu corpo importa espiritualmente. E que a morte, na perspectiva bíblica, é a desintegração dessa unidade. O corpo volta ao pó. E o fôlego de vida volta a Deus. A pessoa, a nefesh, deixa de existir como um ser consciente até a ressurreição. Que é a promessa de refazer essa união. Exato. De forma gloriosa. Isso dá uma dignidade imensa à nossa existência física. Que conceito poderoso! E Deus coloca esse ser recém-criado num lugar especial, o Jardim do Éden. É descrito como um lugar de deleite, beleza, provisão. E ali, o homem recebe seu propósito, o segundo pilar, o trabalho. O versículo 15 diz que ele foi colocado ali para o lavrar e o guardar. E isso é fundamental. O trabalho não é uma maldição que veio com o pecado. Isso é importante de frisar. O trabalho, na sua forma original, é um dom, uma vocação. É a nossa primeira tarefa: cultivar, servir, desenvolver e proteger a boa criação de Deus. É um chamado para sermos parceiros de Deus no florescimento do mundo. É incrível pensar nisso, porque a nossa cultura ensina a ver o trabalho como um mal necessário para pagar as contas, né? Para chegar no fim de semana. Totalmente. Essa ideia de que o trabalho em si é uma vocação, um ato de cultivar o jardim, muda o propósito de uma segunda-feira. Muda tudo. E junto com essa vocação vem uma instrução, um limite. O versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso revela que o homem foi criado como um agente moral livre. O amor, a obediência a Deus, precisavam ser uma escolha. Não uma programação de robô. Exato. A árvore era o teste dessa lealdade voluntária. E a consequência, certamente morrerás. Isso soa tão definitivo? É como um raio caindo no momento da mordida? Não necessariamente. A melhor forma de entender é: pense numa flor cortada do caule. Ok. Ela não murcha na mesma hora. Por um tempo, ainda parece viva, bonita, mas o processo de morte já começou, porque foi separada da sua fonte de vida. Entendi. Ao desobedecer, o homem se desconectaria da fonte de toda a vida. Naquele dia, ele passaria de um estado de imortalidade condicional para um de mortalidade. A morte se tornaria seu destino.
O processo começaria ali. Isso. Então temos um ser criado com dignidade, num lugar perfeito, com trabalho com propósito e a liberdade de escolher. O cenário parece completo. Mas aí vem o versículo 18 com uma declaração que quebra a perfeição. Não é bom que o homem esteja só. Uhum. Isso é muito curioso, porque a solidão era um problema se ele tinha comunhão com o próprio Deus. Porque fomos criados para espelhar a imagem de um Deus que, em si mesmo, é relacional. A solidão aqui não era só psicológica, estava ligada ao cumprimento do propósito da humanidade. Certo. E para que Adão sentisse essa necessidade, Deus faz algo muito pedagógico. Ele traz todos os animais a Adão para que ele os nomeasse. E aqui entra o terceiro pilar, a comunidade, o relacionamento. Mas esse processo de nomear os animais parece um pouco elaborado, não? Trazer todos eles só para Adão ver que estava sozinho. Sim. Alguns poderiam ver como ineficiente. Tem um significado mais profundo aí, com certeza. Há uma sabedoria profunda nisso. Primeiro, o ato de nomear estabelecia o domínio de Adão, pois nomear no mundo antigo era um ato de autoridade. Certo. Mas o segundo propósito, o mais profundo, era educar o coração de Adão. Ao observar e nomear cada criatura, ele via que elas tinham seus pares. E para ele não havia. Exato. Para ele não havia uma contraparte, uma auxiliadora idônea, como diz o texto. Ele percebeu por experiência a sua singularidade e o seu vazio. Deus não impôs a solução. Ele primeiro despertou em Adão um anseio por ela. É um princípio divino, né? Muitas vezes ele nos faz sentir a sede para que a gente valorize a água. Exatamente. E então a sede é saciada. A criação da mulher. Deus faz Adão cair num sono profundo, toma uma de suas costelas e, a partir dela, edifica a mulher. A imagem é linda. Muito. A tradição diz que ela não foi tirada dos pés para ser pisada, nem da cabeça para governá-lo, mas do lado, para ser igual e protegida. Exato. E a reação de Adão no versículo 23 é a primeira poesia da Bíblia, um grito de alegria. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A expressão afinal ou desta vez mostra o alívio. Sim. Ele não está só descrevendo uma semelhança biológica, ele está celebrando o fim da sua solidão. Encontrou alguém que o correspondia em todos os níveis, e ele a chama de Ishá, varoa, porque foi tirada do Ish, varão. A própria linguagem mostra a unidade. E essa criação culmina na primeira declaração sobre o casamento, no versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta é a instituição divina do casamento, a célula fundamental da sociedade. E a ideia de deixar pai e mãe era radical numa cultura de clãs, onde o laço familiar era supremo. Era mesmo. Isso estabelece que a aliança do casamento cria uma nova unidade, com uma lealdade primária. E uma só carne é muito mais que a união física, né? Bem mais. É a formação de uma nova entidade existencial, uma parceria de vida, uma união de propósitos, de vontades, de afetos. O capítulo termina com uma nota de pura inocência. Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Essa nudez não era só física, imagino. De forma alguma. Representava uma transparência total, uma vulnerabilidade completa sem medo. Sem nada a esconder. E nenhum do outro, nem de Deus. A tradição sugere que eles estavam, na verdade, vestidos com um manto de luz, um reflexo visível da glória do Criador. A ausência de vergonha era o selo da perfeição. E essa frase, ela é a calmaria antes da tempestade. Prepara o cenário para a ruptura do capítulo 3. Então, olhando para trás, para essa planta baixa de Gênesis 2, o que a gente extrai? A gente extrai o projeto original de Deus. Um projeto onde o ritmo da vida é equilibrado pelo descanso sagrado. Uma pausa que nos lembra da nossa dignidade. Além da produtividade. Exato. Um projeto onde o trabalho não é um fardo, mas uma vocação digna. Um chamado para cultivar o mundo. Uhum. E um projeto onde o relacionamento humano mais íntimo é uma união de lealdade, complementariedade e uma unidade profunda. Uma só carne, que reflete o próprio Deus. O que nos deixa com uma reflexão final, então. Gênesis 2 pinta esse quadro do ideal de Deus,
comunhão perfeita com Ele, propósito no trabalho e unidade completa no relacionamento. Ao olharmos para o nosso mundo e para as nossas vidas, tantas vezes marcados por cansaço, por falta de propósito, por relacionamentos quebrados, como podemos buscar resgatar esses princípios? Como podemos, hoje, cultivar momentos de sábado com Deus, encontrar sentido em nosso trabalho e construir relações que, mesmo num mundo imperfeito, busquem refletir a beleza da unidade de uma só carne que Ele planejou desde o início?